que é o seguinte, que é sobre a técnica sobre a técnica consistente em treinar a resolução de questões. Se essa técnica é válida, né, de resolver as questões, e com que frequência elas devem ser aplicadas, professor? Então, Gustavo, né? Isso, professor Gustavo. Gustavo, um abraço aí pro Gustavo. Enfim, eu vi a pergunta e realmente, assim, seguramente o Gustavo está bem preocupado em imprimir eficiência e trabalhar de forma séria e consistente o seu processo de preparação, pelas preocupações, pelas indagações levantadas, que infelizmente não teremos como abordar todos aqui, sem prejuízo de numa outra oportunidade assim fazermos. Mas os exercícios, né? E eu também tenho um texto lá sobre os exercícios, viu, Tânia? Que fica de sugestão aí para leitura, né? Os exercícios, eu acho que assim, os exercícios eles podem ter algumas finalidades, né? Teoricamente, os exercícios podem ter a finalidade de apropriação primária da informação. Em tese, vamos dizer, eu posso usar o exercício como uma fonte, eu vou aprender através dos exercícios. Teoricamente, potencialmente, poderia ser uma fonte de apropriação primária. Ele poderia ser uma fonte de reforço, né, e seria um processo cognitivo complementar, como também seria lá o caso que eu havia falado dos resumos, um processo cognitivo complementar, como se fosse um reforço àquele processo original e primário de apropriação da informação. Os exercícios, eles podem ser um mecanismo de ambientação procedimental operatória. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que significaria fazer exercícios com a ideia de treino, né, com o sentido de treino. Ou seja, tomar contato com aquele processo cognitivo, porque os exercícios são um processo cognitivo. Aliás, nesse texto que eu recomendei para a prova, tentando chamar a atenção dos candidatos para neutralizar esse terror em torno da prova, de modo a encarar a prova como um processo cognitivo, como outro qualquer, como do mesmo jeito que jogar uma partida, um campeonato, né, desportivo, de futebol, é um processo que se demanda das nossas estruturas psicomotoras. A prova é um processo que demanda das nossas estruturas cognitivas, né? Assim, no sentido, eu estou me referindo ao espírito com o qual se deva ir para a prova, né? Tirando um pouco desse terror, desse clima que se cria naturalmente, é compreensível, em torno da prova. Então, os exercícios podem ter sentido de treino, de ambientação procedimental operatória, e pode ter um sentido de mapeamento de limitações e mesmo um mapeamento do que seria passível de cobrança, né? Então vamos imaginar que você diga assim, não, eu vou pegar todas as últimas provas do MPF e vou mapear o que foi cobrado, porque eu quero ter essa informação, quem sabe, para tomar uma decisão em termos de programa seletivo, ou porque eu quero mapear aquilo em relação ao que eu considero que há uma precariedade em termos de disponibilidade da informação. Então os exercícios em tese podem ser trabalhados para todas essas finalidades. O que você precisa entender, né, assim, o que você precisa refletir, na minha visão, qual papel você quer atribuir aos exercícios e se numa lógica de custo-benefício esse papel é válido ou necessário. Por exemplo, né, pode ser que você não considere, porque aí o que você precisa entender é o seguinte, isso vai ter um custo, né? Não estou nem falando do custo cognitivo, em termos de esforço, desgaste, e aí pegando lá na questão, na colocação do professor André, né, obviamente que isso vai gerar uma limitação de tempo. Quer dizer, se eu consigo estudar 4 horas, enfim, né, isso é para uma outra conversa, num dia, e eu vou destinar 3 horas para exercício, então sobrou uma, né? Ou seja, eu tive um custo de tempo e tive um custo cognitivo também, né? Porque aquele esforço cognitivo que eu fiz com o exercício me impediu de avançar em relação a uma outra fonte de estudo ou a um outro objeto de conhecimento. Então, o que você precisa avaliar é qual papel você quer que o exercício desempenhe e as suas condições para pagar esse preço, em termos de dedicar tempo a isso. Por exemplo, se você já está dentro da minha proposta metodológica, fase de apropriação primária, fase de apropriação secundária, me aproprio por um processo cognitivo original, do objeto de conhecimento eleito, então vou estudar tudo por livro, bibliografia, leitura, beleza. Segunda fase, vou manter e aperfeiçoar aquela informação. Então, por exemplo, a segunda fase, eu posso dedicar uma parte do meu tempo ao longo das minhas semanas, ou microciclo, como queira, com exercícios.
E aí, como eu vou trabalhar? E aí, esses exercícios vão ter qual papel? Vai ter esse papel de reforço. E, ao mesmo tempo, também ele pode estar exercendo esse papel de ambientação procedimental, ou seja, treinar no sentido de ter contato com aquilo, me familiarizar com aquele processo quando for para a prova. Né? Mapear também pode ter um sentido de mapeamento. Então, eu acho que o que você precisa avaliar é quais são as suas condições, em termos de tempo, em termos de que pé que você está, qual papel você quer que o exercício cumpra, e aí, né, a partir daí, ver como é que se encaixa no seu planejamento e no seu processo de preparação. Um alerta que eu faço é o seguinte: a psicopedagogia, né, e o próprio, tem um camarada chamado, né, Jean Piaget, que é o pai da psicopedagogia, né, enfim, né, que é o cara, né, sobre esse campo do conhecimento. Ele trabalha, inclusive, o papel do erro na aprendizagem. Né? Então, é preciso ter o cuidado. Assim, você não vai fazer o exercício para descobrir se você está bom, assim, por uma questão de ego, né? Assim, pelo menos isso do ponto de vista psicopedagógico. Por uma questão de ego, legal, acertei, me dei bem, se senti bem, ainda que haja esse efeito reflexo nessa externalidade. Mas assim, a ideia é que o exercício cumpra um desses papéis, né? Não é para você se sentir bem, né? E se você puder se sentir bem, ótimo, mas o problema é que se você se sentir bem quando acerta, você vai se sentir mal quando erra, né? E a ideia não é uma disputa, né? Não é uma prova, né? Então, eu acho que esse é um cuidado, né? Se o erro tem o seu papel, né? O Piaget dizia, né? Essa é a frase, né? Mais vale um erro compreendido do que um acerto não compreendido, né? Então, enfim, né, isso na prática, empiricamente, todo mundo sabe disso, os professores estão cansados de dizer isso, dos cursinhos. Então, enfim, eu acho que essa é a provocação que eu faria a reflexão.